também aumentou a apreensão de menores na região serrana. Agora o Vitor que vai conversar com a gente, o Vitor Sequeira, direto de Nova Friburgo. Ô Vitor, boa tarde para você. Aumentou de quanto para quanto, hein? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo o Instituto de Segurança Pública, ano passado, entre janeiro e setembro, foram apreendidos 83 menores. Perdão, esse ano já são 129 no mesmo período. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Carlos Espanha. Coronel, 46 menores a mais apreendidos aí esse ano em relação ao ano passado. Geralmente, na maior parte, esses menores estão envolvidos com tráfico de drogas, não é isso? É verdade, infelizmente, a gente vê jovens, né, envolvidos com relação do tráfico de entorpecente. A grande maioria desses menores apreendidos é com esse tipo de delito, né? Acende aí, então, uma luz amarela. É uma preocupação que o poder público deve ter, principalmente nas áreas de assistência social e a parte de educação, né? Porque uma sociedade que tem números aí crescentes de jovens se envolvendo com o crime é uma sociedade doente, né? Cabe aí a gente atentar nossas ações aí para evitar que esses números ainda cresçam nos anos seguintes. E tem alguns bairros específicos onde esses menores são mais apreendidos? Quais são os locais? Infelizmente aqui, né, na nossa região, o Alto de Olaria, onde tem apresentado um número grande de jovens envolvidos com o narcotráfico, né, e assim como no loteamento Floresta, em Nova Friburgo, né. Os outros delitos aí, questão de roubos de rua, acontecem também, mas numa proporção bem menor. O que falta, como o senhor falou, são políticas públicas, incentivo à educação, ao esporte, ocupar esses jovens. É uma preocupação que o Estado tem que ter, que o município tem que ter através das suas secretarias específicas, né? A gente entende que a Polícia Militar não vai resolver esse problema, ela só está pegando o final do problema, né? Na verdade, as causas do problema têm que ser combatidas, né? E não é com o serviço de polícia, né? É lamentável a gente ver uma sociedade com tantos jovens apreendidos e o número crescente, né? Não há nada que se festejar com isso, né? E políticas aí devem ser feitas. Obrigado, Coronel, pela participação aqui no RJ. Ana, já em Petrópolis está na contramão aqui de Nova Friburgo. Os dados são diferentes. Lá diminuiu. De janeiro a setembro de 2014 foram 63 jovens apreendidos. Esse ano, durante o mesmo período, felizmente, esse número caiu para 52 jovens apreendidos. Ana. Acho que foi só Petrópolis mesmo, né, que diminuiu, porque a gente tem dados também de 7 delegacias da região dos Lagos. De janeiro a setembro deste ano, foram 423 menores apreendidos. No mesmo período do ano passado, 369. Aumento, então, de 15%. E apesar desse aumento, né, do número de apreensões de menores na região dos Lagos, a unidade para internação de menores infratores em Cabo Frio não está superlotada. Aqui no estúdio a gente recebe o Marcelos Edgren, correto? Marcelos Edgren, que é diretor do CRIAD, que fica em Cabo Frio. Marcelos, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no RJ. A gente viu ali só Petrópolis, né, que está na contramão, é uma excelente notícia, mas todas as outras cidades teve um aumento muito grande de menores apreendidos. Por quê? O que está faltando? Por que esses menores estão indo cada vez mais para a criminalidade? Olha, esse crescimento realmente ele é desproporcional às cidades do interior, né? O que vem acontecendo é que nós precisamos de uma participação maior, né, do município, não só nas liberdades assistidas, né? Durante todo o processo, todo gestor, o DEGAS, ele precisa ter um diálogo com os gestores municipais, pois as medidas socioeducativas na capital ou em campos, que são muito distantes dessas cidades, acabam prejudicando a medida socioeducativa, porque as famílias não têm condições de poder participar desse processo. Só para a gente explicar, então, para quem está acompanhando o RJ, aqui no interior do Rio, a gente tem o DEGASE, que fica em Campos, que atende a todas essas cidades aqui do interior, que é um lugar onde tem uma internação total desse menor, quando ele é apreendido, e também tem um outro centro do DEGASE que fica no Rio de Janeiro. Então, quando o menor ele é apreendido, ele vai para Campos ou ele vai para a capital e fica numa internação total. Passado um tempo, eles são levados para os CRIADs, que aí no caso fica em Cabo Frio, e tem uma semi-liberdade, é isso? É outra fase da socioeducação. É isso que vocês querem que aconteça, que o jovem fique mais próximo da família. Isso. A medida socioeducativa, ela é sempre prejudicada quando as famílias têm que se deslocar para lugares muito distantes para poder participar da medida do adolescente. E às vezes nem conseguem viajar. Não conseguem, porque as famílias normalmente são famílias desestruturadas, sem condições financeiras.
e fica muito difícil a participação dessas famílias. E vocês têm o diálogo com pelo menos a exemplo de Cabo Frio, que é o CRIAD que você responde, que você tem a direção. Vocês têm o diálogo com o município? Olha, Cabo Frio já tem a sua unidade, que é o CRIAD Cabo Frio, né? Só que o CRIAD Cabo Frio, além de atender os adolescentes de Cabo Frio, ele atende adolescentes de mais 7 municípios. Então, você tem que ter o diálogo também com outros mais 6 gestores. Exatamente. E vocês têm esse diálogo? Eu venho buscando esses diálogos através até de algumas entrevistas que foram dadas na InterTV e, infelizmente, até o momento eu não consegui esse diálogo. Agora, a gente sempre fala aqui, né, no RJ, a gente sempre vê na mídia as soluções, as possíveis soluções, que é a ressocialização, é um trabalho mais com a família. São soluções antigas, mas que raramente a gente vê em prática. Qual é o tipo de ressocialização que esse menor infrator recebe nesse espaço? Esse adolescente, quando chega no sistema socioeducativo, que chega no DEGAS, são oferecidas todas as oportunidades para ele. Primeiro que a relação do adolescente começa com o DEGAS quando termina com a escola. Normalmente eles evadem da escola, não têm um bom comportamento na escola e acabam largando os estudos, né? Então lá eles voltam para a escola, voltam a estudar, são oferecidos cursos profissionalizantes, atividades esportivas e culturais. Agora, Marcelo, eu vou te agradecendo a participação aqui por esse bate-papo. Infelizmente, um assunto que não é tão legal, né? Que é aquela questão do menor cada vez mais na criminalidade.